mais um programa da TV Tudo Web.com.br que está crescendo a cada dia. E hoje, para nosso bate-papo, a gente traz aqui Ana Lou Olivier, que eu considero essa mulher um ícone da cultura brasileira. Sabe aquela pessoa que ela conversa de todos os assuntos, ela sabe tudo, ela se esforça ao máximo, ela não tem parada, é uma pessoa que agita o mundo da cultura. Isso, para a gente, é uma riqueza muito grande, a qual eu admiro intensamente. E é o maior prazer para mim recebê-la aqui hoje no meu programa. Boa tarde, Ana Lou Olivier, tudo bem com você? Boa tarde, Darcy. É um prazer estar aqui novamente. Eu também admiro muito o seu trabalho. Porque com descontentamento com a controvérsia da política brasileira, dos corrompidos, da corrupção do nosso país, essa salada, eu falo que é uma salada vergonhosa. E ela pediu um espaço antes do dia de domingo que vem, né, que é dia 7, antes das eleições, para ela traçar o perfil do que ela acha, das dores que ela está comprando, como ela está se sentindo com toda a cultura que ela tem, com poder de análise tão grande, porque quando uma pessoa igual a Lou fala alguma coisa, pode crer, gente, é verdade, porque não é uma pessoa assim, é uma pessoa com uma visão aberta, então ninguém melhor para falar do seu descontentamento, para trazer um aspecto aqui sobre as eleições e sobre a política do Brasil. Então, você fique à vontade, Lou, que eu quero que você fale o que você tem vontade, o que você gostaria de passar de recado para os nossos internautas. Tá, eu vou tentar resumir, porque é tanta coisa, né, tantos fatos acontecendo, que fica até meio difícil a gente falar tudo. Bom, eu vou primeiro me apresentar. Te apresentar e falar. Não tem problema. As pessoas me conhecem como multiterapeuta, especialista em medicina comportamental, dramaturga, né, escritora, mas poucas pessoas sabem que eu também sou jornalista investigativa, apesar de não exercer, sou psicanalista, sou numeróloga. Tá? Então, detalhe que também poucas pessoas sabem, eu sou pioneira da TV brasileira e da música mundial. Eu fui a primeira criança no mundo a gravar um vinil com 2 anos e 9 meses e lançá-lo com 3 anos. E, incrivelmente, uma das faixas, que se chamava Sonho de Criança, ela foi censurada, impedida de ser tocada, né? E ficou aquela visão de que foi uma criança subversiva ou talvez uma pobre vítima da ditadura. Então, eu estou liberando essa história agora. Tá? Eu não me considero vítima da ditadura, primeiro porque o que se chama de ditadura foi um regime instalado onde os militares literalmente colocaram a cara a tapa. Mas a gente sabe que foi todo um movimento envolvendo o clero, envolvendo indústria, envolvendo uma série de setores, né? E eles fizeram, na época, o melhor que eles puderam. Tá? Porque, se a gente continuasse do jeito que estava, nós hoje seríamos, talvez, nem uma Cuba, não sei nem o que nós seríamos hoje. Tá? Com certeza, eu vivi nessa época também, eu sei. Então, não incomodou a ditadura. Não, nem a mim. Mesmo eu tendo tido essa música vetada, eu, na época, com 3 anos, obviamente, eu não tinha essa visão, mas hoje eu tenho. Eu acho que eu fui mais vítima de um professor de esquerda que me usou para dizer uma música que ele achava que fosse de afronta, né? E eu, como criança, eu acho que eu fui muito prejudicada, porque depois disso eu fui realmente muito perseguida, principalmente na TV Excelsior, que era todo mundo perseguido ali, né? Porque muita gente era meio reativo mesmo e de esquerda ali. Então, teve o episódio da Pequena Órfã também, que eu faria toda a parte de música, né, a trilha sonora. Já estava, inclusive, gravada, mas chegou a 1 mês da estreia, eles vetaram. E também tem um detalhe que pouca gente sabe, mas havia e há ainda uma indústria muito grande vinda dos Estados Unidos, né? E eles tinham lá Shirley Temple. E a impressão que eu tenho é que a
a pior perseguição foi essa, porque todas as crianças que se destacassem abaixo dos 6 anos, porque foi quando ela começou, de uma forma ou de outra eram realmente perseguidas. Então, tem toda essa coisa de vitimização dos pobres coitados da ditadura, mas eu acho que a gente tem que ver as outras perseguições que a gente sofreu também, e uma outra visão da ditadura. A ditadura não foi ruim para quem era honesto e para quem era trabalhador. Tá? Então, concordo com você plenamente. Concordo. Então, e uma coisa que eu estava me lembrando, a gente vive tantas emoções, né, que às vezes até esquece, mas eu estava me lembrando, naquela época a gente podia passar a noite toda, eu sempre fui muito madrugadora, a gente passava a noite toda conversando com os amigos, até na rua, em bar, enfim, não tinha acidente, não tinha assalto, não tinha nada. Eu lembro que a gente, quando fazia teatro, eu fui fazer teatro quando eu me afoguei, para voltar à memória, então foi uma fase que eu fiz muito teatro realmente, nós andávamos no centro da cidade a pé de madrugada, sabe? E não tinha nenhum problema. Né? Agora, hoje vai fazer isso. Hoje você passa das 7 horas, você já tem que estar em casa, porque não se sabe o que pode acontecer. Então, as pessoas ficam com esse mimimi, que agora pegou essa moda, né, do mimimi, de que são perseguidos, que não tem. Foram as pessoas que estavam realmente contrárias ao bem-estar da população. Então, eu acho que aí também não dá para tratar bandido com flores. Né? Então, e atualmente, né, eu tô fazendo algumas palestras internacionais, e esse é um outro ponto também que eu gostaria de informar. Claro que a gente tem pessoas maravilhosas como a Darcy, como outras pessoas que permitem a gente ter esse espaço, né, mas a grande mídia é algo vergonhoso o que eles fazem, porque eu cheguei a ficar 6 anos na fila de um programa para ser entrevistada, para falar justamente da multiterapia, que foi uma área que eu criei, uma técnica que eu criei, né, e da dislexia adquirida que eu detectei. E eu não consegui espaço, até hoje praticamente ninguém sabe aqui no Brasil. E isso foi parar em Harvard, gente, sabe? Recentemente eu fiz 3 palestras internacionais, uma num congresso médico em Harvard, e hoje consta lá nos anais do congresso os meus 2 temas, a dislexia adquirida, a multiterapia, e também a brinquedoteca aliada à aprendizagem, que é um outro segmento, uma outra técnica que eu uso também. Então, o Brasil perdeu novamente, né? Ele perdeu a chance de divulgar e de ter como uma descoberta brasileira. Tá? Então, para mim, tudo bem. De qualquer forma, eu consegui registrar, né, meu nome. Exatamente, numa faculdade que as pessoas fazem qualquer coisa para estudar. Eu fui lá e palestrei. Né? Apesar das minhas limitações, todo mundo sabe que eu tive um acidente gravíssimo, perdi a memória e tenho uma dificuldade muito grande com o inglês. Passei um vexame danado na imigração, mas consegui entrar no país e consegui me explicar. As pessoas também foram bacanas e fizeram algumas perguntas mais fáceis de responder, né? Então, eu consegui marcar presença nesse evento. Né? Olha, gente, isso aí é um exemplo. Né? Eu que acompanhei o trabalho dela no dia a dia, publicando tudo que ela faz, eu pude perceber o tanto que ela significa para nós brasileiros, que divulga a cultura, que ama a cultura. Eu vi o quanto ela é poderosa, o tanto que ela consegue fazer para nós brasileiros, e ver que a nossa decadência cultural em cima desse país, como agora, né, nessa parte aí de artistas contra Bolsonaro, não estou dizendo que eu estou fazendo campanha, mas contra Bolsonaro, os artistas têm coragem de falar muita coisa contra ele, sabendo que nós sabemos como que funcionou o dinheiro do povo, a Lei Rouanet, em cima desses artistas que estão falando mal. Agora, ela que está precisando de verba para levar para fora aquilo que ela fez, ou então publicar aqui no Brasil, ter espaço aqui no Brasil, ela não consegue. Olha que maravilha que ela foi representar o Brasil lá fora, porque o Brasil aqui não deu espaço para ela, nas mídias, em lugar nenhum. Isso é vergonhoso. Continua, então.
É preciso lembrar e agradecer a revista Psique, Ciência e Vida, que sempre publica os meus artigos. É a única também, atualmente, né, porque estão fechando muitas revistas também, revista Sentidos, Mãe Moderna, muitas revistas, né, as revistas eu acho que são bem mais sérias, publicaram meus artigos. Agora, a grande mídia, teoricamente, de TV, realmente, quando eu entrava em contato com eles, e mandava, a gente manda um release, né, vou falar tal coisa, assim, assado. Eles faziam questão de publicar, de divulgar alguma pessoa que falasse o contrário de mim. Tá? Então, é algo que as pessoas, inclusive, precisam acordar com essa grande mídia, porque eles plantam o que eles querem, desde que seja pago ou que não ameace o império deles. É algo, e é impressionante, porque, às vezes, a gente vai discutir com alguma pessoa e essa pessoa está tão cega por esse sistema que ela ainda briga e fala que você que está errada, né? Então, mas eu tenho notado também que não são todas as pessoas, não. Acho que de cada 10 pessoas, pelo menos 7 estão acordadas. Eu acho que as pessoas estão acordando aqui no Brasil, e isso que é importante, né? Eu pedi a palavra para comentar sobre essa eleição, que eu acho que de todas é a mais complicada e o momento mais importante que a gente está tendo na história do Brasil. Tá? E uma coisa importante que eu tenho que falar também, né, o que vocês imaginarem eu já fiz na vida, eu fui delegada de votação, de apuração, nas eleições de 86, quando ainda era voto de papel. Né? E foi algo que me fez me afastar da política. Eu era militante política, eu tinha intenção, inclusive, de continuar na política, né? Mas, quando eu vi aquilo, inclusive, eu já falei aqui no teu programa, num debate, não sei se você está lembrada, que eu comentei sobre a decepção que eu tive, né, nessa apuração. Eu não vou citar nomes de candidatos, mas eu vou citar uma proporção. Nós tínhamos lá vários delegados, como eu, né, cada um num setor. E nós passamos, eu não me lembro se foi 4 ou 5 dias, naquela época levava muito tempo para se computar o voto. Então, contar, aliás, computar naquela época não tinha. Mas, enfim, né, nós levamos acho, uns 4 dias, aliás, para a gente fazer todas as contagens. E aí chegamos a uma conclusão. No 4º dia, mais ou menos, nós chegamos a uma conclusão. Bom, o fulano já vai ganhar mesmo, porque ele estava aproximadamente 70% na frente. Tá? Ele tinha 70% dos votos. O segundo colocado estava com 20%. E os outros todos reunidos dariam uns 10%. Era mais ou menos isso. Então, nós nos tranquilizamos. Nós falamos, bom, fulano já ganhou mesmo, então vamos descansar. Estava todo mundo cansado, fomos para casa. Não fomos no último dia. Nesse último dia, gente, abriram umas urnas de Marte, e não sei de onde que vieram, que, de repente, um dos candidatos que estava em penúltimo lugar lá, ele passou na frente de todos e ganhou. E nós ficamos abismados, a gente não entendia. O que aconteceu? Né? Então, isso, aliado a uma série de fatores que eu vivenciei ali, eu desisti. Eu falei, olha, quer saber, política, para mim, não quero mais saber. Eu entrei em um acordo, né, comigo mesma, eu falei, quer saber, se eu tiver que fazer alguma coisa para mudar o mundo, eu vou lá e faço, porque eu acho que perdia-se muito tempo em discussão, em debates, porque, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer, se você não me atrapalhar, se eu ganhar, eu vou fazer. E, no final, não ia fazer nada, porque eles decidiam quem eles queriam ali. Né? Então, um pouquinho, deixa eu tomar sua palavra um pouquinho. Vocês estão vendo, isso aconteceu quando? Em 1986, Lou foi delegada, naquela época, delegada, como que é o nome em específico? Eu chamo delegada de apuração e votação. Delegada de apuração e votação. Vocês ouviram bem a história que ela contou aqui sobre a apuração dos votos em 1976, quando o voto era impresso, gente. Olha, ouça bem essa história da Lou. Leva para as pessoas, publiquem
essa entrevista dela, para Deus e o mundo, se naquela época voto impresso acontecia isso, imagina hoje que é o voto eletrônico. Vamos dar mais uma palavrinha com a Lou, que ela vai encerrar esse bloco, mas dentro de poucos instantes ela volta no segundo bloco, vocês fiquem ligados, falando ainda de política. Bom, algo que eu acho importante a gente dizer antes de terminar esse bloco, aconteceu um fato muito importante. Um candidato foi esfaqueado. Tá? Se nós estivéssemos num país sério, era o caso de parar essa campanha, aguardar o desfecho, se ele vai se recuperar ou se vai morrer, o que é que vai acontecer, e depois de saber se infelizmente falecesse um substituto e se recuperasse, que estivesse pronto para debater. Mas, ao contrário disso, aconteceu justamente algo que eu acho abominável, que se reuniram todos contra esse homem. Esse homem estava num leito de hospital, ele não podia se defender, e eles inventaram as maiores barbaridades e foram para cima como se nada tivesse acontecido. Para mim, a eleição já se definiu aí, tá? Porque eu acho que quem ataca um ser indefeso é covarde, e gente covarde não pode governar um país. Tá? Então, para mim, já definiu aí. Mas a gente vai falar mais depois, no próximo bloco. Que ela está falando, gente, eu acho que é a voz de todos os brasileiros, como a minha também. Então, foi uma situação incompreensível, eu acho, para a maioria dos brasileiros que tem caráter, que tem uma retidão, que tem sensibilidade e que tem amor ao próximo. Porque isso... nós estamos falando, as pessoas que estão se comunicando aqui são pessoas com retidão, de caráter, de personalidade, você entendeu? A gente não fala besteira, a gente fala o que é, a gente não fica vendendo uma coisa que nós não sabemos o que nós estamos vendendo. Ela, professora, palestrante, escritora, eu sou professora, pedagoga, eu sou formada em 4 faculdades também, acho que deve ser umas 5. Quando a gente vende uma ideia, a gente vende uma ideia honesta, uma ideia limpa, uma ideia que vai trazer benefícios para nossas famílias e para a nossa sociedade. Mas, dentro de poucos instantes, a gente está voltando com o Lou novamente para continuar falando de política. Vocês fiquem ligados no segundo bloco. Internautas, continuando a nossa programação da TV Tudo, agora no segundo bloco, trazendo Lou de Olivier. Eu acostumei tanto com o seu nome, que agora você mudou, né, por causa de algumas coisas, agora ficou como mesmo, que eu vou repetir aqui para todo mundo escutar. Ana Lu Olivier, que eu falei para vocês que ela é um ícone da cultura do Brasil. Então, ela vai continuar falando sobre a política de 2018. Ela já desabafou no bloco anterior, que o desabafo dela, eu tenho certeza que é o desabafo de milhões de brasileiros. Agora ela vai dar continuidade, porque nós estamos na reta final da política. Então, agora temos que desabafar, falar o que a gente está sentindo, porque eles não estão na mídia falando o que eles querem, com as suas bocas sujas. Pois agora nós vamos falar também aqui a verdade do que nós estamos vendo, das perguntas. Ela, jornalista, a gente pergunta muito, fuça muito, conversa com muita gente. Olha, Bolsonaro na cabeça, viu, gente? Então, nós vamos agora falar com ela, novamente, para ela continuar falando da política de 2018, porque dia 7 está aqui, pertinho. Bom, só explicando, Ana Lu, é que esse Lu de Olivier ele ficou tão famoso que muita gente copiou. Até aí tudo bem, eu acho que até é bacana, né? Mas uma pessoa, infelizmente, começou a escrever algumas coisas pornográficas com esse pseudônimo. Então, para não ficar discutindo, né, que aqui no Brasil a justiça demora tanto, eu falei, então, eu vou voltar a usar meu nome, que é Ana, né, Ana Lu Olivier. Tá? Então, vou tentar resumir, porque é muita coisa mesmo. Então, como eu dizia, né, anteriormente, eu estava muito decepcionada com a política, eu estava, inclusive, afastada, né?
E eu, sempre que votava, eu votava por votar. A gente vota sempre no menos pior e vai levando, né? Só que, e essa eleição especificamente, eu estava decidida, a primeira vez na vida, eu ia justificar meu voto e não ia me envolver, porque eu já estava cansada desse teatro, eu chamo de teatro, né? Sem glamour nenhum, porque o teatro acho que é mais glamuroso. Então, eu ia desistir, realmente, né? Só que a facada que o Bolsonaro levou foi um despertar para mim, sabe? Porque eu me despertei e eu vi que, em seguida, eles foram para cima desse homem. Eu falei, peraí, por que ele está incomodando tanto? Né? Eu falei, eu vou pesquisar, porque a gente, para opinar, a gente tem que pesquisar. Não é porque leu na Veja, ou leu, sei lá, eu onde, em qualquer, ouviu na Globo, que está tudo certo. Tá? Muito pelo contrário, né? A gente tem que saber filtrar as coisas, as informações que vêm. E eu fui pesquisar, tá? E eu acho que o resumo do Bolsonaro é que ele é um homem sem máscara lutando contra o sistema. É o que eu resumo dele. Tá? Então, por isso, eu resolvi vestir a camisa. Eu falei, não, agora eu vou lutar, e estou lutando muito, estou articulando todos que eu posso, tá? Em grupos muito grandes, porque eu acho que a gente tem que, se é para lutar pela democracia, vamos lutar pela verdade, porque democracia sem verdade não é democracia, né? Bom, resumindo essa situação toda, eu acho que essa confusão começou no ano passado, com o exercício que os Estados Unidos fez na Amazônia, chamado Amazon Log 17 ou 17. Naquela ocasião, muita gente estava pedindo a intervenção militar, porque, por mais que a mídia diga que o povo não quer, o povo quer, sim, uma intervenção, ou alguém que realmente tenha um pensamento, né, mais conservador, digamos assim. Aí, eles estavam pedindo, inclusive, pelo Mourão, né? Eles chamavam muito pelo general Mourão, e eu fiz, inclusive, um vídeo para o meu canal a respeito disso, falando não só desse exercício, que as pessoas estavam confundindo, achando que era um começo de intervenção do Exército Brasileiro, tá? E não era. Era um exercício, teoricamente, lá dos Estados Unidos, na Amazônia. E eu, nesse vídeo, eu falava também muitas coisas que estavam acontecendo que ninguém noticiava, porque não é interessante. Eles noticiam só, eu friso mesmo, eles noticiam o que é pago ou o que é de interesse deles. Tá? Só. Se você não está falando algo de interesse deles ou não está pagando muito caro, você não consegue divulgar nada. Então, tinha muitos assuntos naquela época que eles não estavam falando e que eu falei nesse vídeo, né? Bom, em cima disso, a gente já percebe que as pessoas já não estavam contentes desde aquela época. Tá? Inclusive, a informação que eu tenho é que o general Mourão foi afastado por causa de algumas palestras, algumas declarações que ele deu a esse respeito. Tá? Aí vem, essa é uma coisa até que parece uma piada, porque alguns jornalistas começam a fazer um fantasma, como se o Bolsonaro fosse uma ameaça, né? Dizendo o seguinte, que, nesse caso específico, ele poderia deixar que os Estados Unidos invadisse o Brasil. Um absurdo. Tá? E que um jornalista, posso citar o jornalista? O Paulo Henrique Amorim, ele fez um vídeo que eu estava vendo, ele fala que a base de Alcântara, no Maranhão, é a melhor área para lançamento de foguetes e poderia ser doada aos Estados Unidos. Ele ainda cita, né, no vídeo, que a Colômbia foi invadida pelos Estados Unidos e virou uma colônia americana, e o mesmo poderia ocorrer com o Brasil. Bom, essa questão dos foguetes eu não vou nem comentar, porque a gente já sabe os bastidores, né? Eu espero que em breve isso seja noticiado, porque as pessoas têm que parar de ser enganadas, né? Mas a questão dos Estados Unidos, de talvez ele entregar, é bom que as pessoas saibam que eles já estão na Amazônia, eles já estão lá fazendo, e foi o Temer que permitiu, não é o Bolsonaro, se entrar, vai fazer alguma coisa, já foi feito. Tá? Agora, existe um problema muito mais sério do que a Amazônia. Tudo bem que a Amazônia é um problema sério de se resolver, uma questão, aliás, séria, mas eu acho que o principal está na invasão de produtos chineses aqui, né, que quebrou totalmente a nossa economia. A maioria das empresas brasileiras estão fechando,
Tá? As lojas estão fechando e as estrangeiras estão saindo do país. Inclusive, eu sou vegana também, e eu lamentei profundamente a saída da Lush, que era uma empresa imensa, que era, acho que, uma das melhores de produtos veganos, que foi embora também. Tá? Então, você vai num shopping, aproximadamente 80% das lojas estão fechadas. Agora, né? Que as melhores marcas, as marcas ótimas, grifes sensacionais aqui, que durava uma calça 20 anos e estava perfeita, não existe mais. Não. E outra, além dessa quebra de economia, nós temos um problema sério, que são as invasões, eu não diria máfia, porque máfia a gente sabe que já está aí também, né? Mas existem muitos islâmicos chegando no país. Tá? E aí eu chamo a atenção do LGBT, eu não tenho nada contra, eu tenho muitos amigos gays, inclusive, me dou muito bem com eles, mas eu acho que esse movimento que o LGBT tem feito contra o Bolsonaro, eles estão dando um tiro no pé, porque são os islâmicos que costumam matar gays. Né? Para eles não aceitam. Então, eu acho que, em cima de alguém que poderia defendê-los, eu acho que é meio um tiro no pé. Né? Mas não são só os islâmicos. A gente vai para o centro da cidade, tem uma região ali que está lotada de, eu acho que são nigerianos. Tá? E por aí vai. E eles estão indo para os bairros também, porque não está dando mais para ficar no centro. Então, estão se esparramando pela cidade toda. São Paulo também está ficando tomada. E tudo isso acontecendo, e as pessoas se levantam num movimento que virou até piada, né, do Helenão, que a gente já descobriu quem é o Helenão, você sabia? É o general Heleno. Eu achei muito bacana o rapaz falando sobre isso, foi muito inteligente da parte dele, ele falou assim que já entendeu, que é o general Heleno que eles estão querendo, que é chamado também de Helenão, e que vai ajudar a pôr ordem aqui. Né? E uma coisa que a gente precisa entender, se as Forças Armadas, se eles quisessem realmente intervir, eles já teriam intervido. Com certeza. Se eles não fizeram, eles mesmos declararam que não havia, que o povo teria a condição de se virar sozinho, eles mesmos não estão querendo mais pôr a cara a tapa, porque na época que foi a primeira, teoricamente, ditadura, eles foram à frente, né? Embora a gente soubesse, eu já falei que havia um movimento de vários segmentos. Hoje em dia, eles próprios não querem, porque ninguém quer pegar esse rojão. Tá? Então, essa coisa de ele vai calar a nossa voz. Espera aí, eu vi, inclusive, coordenar isso, porque é tanta coisa para falar, mas houve um rapaz que conseguiu pegar um registro da Daniela Mercury, e cada show dessa garota foi uma média de 600 mil. Tá? Com certeza. Então, é óbvio que ela não vai gostar, né, porque vai acabar a mamata. E eu acho importante falar também, o Bolsonaro não tem conseguido falar o plano de governo, porque ele fica só explicando os boatos. Né? Ele já tem pouco tempo na TV, e o pouco que ele tem que ficar explicando se ele disse isso ou aquilo. Né? E a questão é que ele propõe que esse dinheiro seja usado para incentivar novos talentos, que eu acho que é o justo. O artista que tem talento, que está começando, ele pode, sim, receber uma vez ou duas até ele se firmar. Agora, não fazer todos os shows em todos os locais com esse dinheiro. Tá? Porque as pessoas não sabem muito bem como funciona essa lei, mas é muito simples de entender. As empresas, elas têm que pagar imposto. Tá? Elas pagando imposto, esse imposto vai para a saúde, para a educação, eles vão ver o que vão fazer com esse dinheiro. Né? O que eles fazem? Eles têm algumas leis de incentivo, não só essa, mas tem algumas outras, que são justamente para incentivar a cultura. Então, ao invés dessas empresas pagarem o imposto, de qualquer forma elas iam pagar mesmo, então elas dão esse dinheiro para o artista. Tá? Só que tem uma meia dúzia ali que recebe para todos os shows, e os outros não. Eu mesma fui fazer essas palestras, não tem nada a ver com show, mas tem a ver com a cultura e com a ciência do país. Eu fui fazer essas palestras, eu não tive um apoio, ninguém me apoiou. Tá? Então, eu acho que tem realmente que se fazer uma distribuição justa. Né?
Então, não sei por que essa ameaça. Inclusive, eu estava falando que a representante oficial de Rassatã, que até o nome dela é assim, né? Má dona, porque se ela fosse boa, ela seria uma boa dona, né? Se levantou. O que ela tem a ver com isso? Ela não mora aqui, ela não é daqui. Por que está incomodando até ela lá? Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar, refletir, né, do que realmente está acontecendo. Chamam o cara de homofóbico, mas eu estava vendo, eu até anotei aqui, é tanta coisa para falar, que eu não sei nem se eu vou achar aqui. Mas, por exemplo, o candidato do PT à presidência nas eleições, que é o Haddad, ele é alvo de 8 processos na Justiça, decorrentes de sua gestão como prefeito de São Paulo, de 2013 a 2016, e da sua eleição à prefeitura em 2012. São 6 ações de improbidade administrativa, envolvendo supostos desvios de recursos no Teatro Municipal, superfaturamento na construção de uma ciclovia e uso indevido das multas de trânsito, além de 2 denúncias criminal e eleitoral relacionadas ao suposto pagamento de uma dívida de campanha por empreiteira da Lava Jato. Quer dizer, um cara desse se candidata. E as pessoas ainda ficam disputando, ainda, não, porque é ele ou é o Bolsonaro? Gente, como é que ainda tem dúvida? Você ainda está com dúvida? Vou falar mais um pouco aqui. Aqui são algumas declarações do Lula. Tá? O cara a que chamam de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Tá? Eu sou contra isso. E não, homossexualidade. E não sei, o Lula. E não sei se é uma questão psicológica ou do tipo de berço que a pessoa teve. Depois, em um outro vídeo, uma outra entrevista, ele fala assim: Pelotas é cidade polo, exportadora de viados. Isso, para mim, teoricamente, é homofobia. Não foi para a cadeia, né? Então, e ninguém está falando. Ninguém está tá? falando nada do que ele falou. Não foi para a cadeia. Inclusive, ele falou também, olha, eu gosto de tomar banho e que minha mulher leve a roupa para mim no banheiro. A Marisa ainda corta as unhas do meu pé, me espreme os cravos, trata de mim, e eu acho que ela se sente bem fazendo isso. Né? Eu não admito, por exemplo, as madames que falam em independência e liberdade e colocam minha empregada doméstica ganhando 5.000 cruzeiros na época, né? E ainda ficam comentando. Minha empregada até vê TV, até almoça na mesa comigo e por aí vai. E aí ele fala também que o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. O Fidel Castro, que também se dedicou a uma causa e lutou contra tudo, e por aí vai. Esses são os discursos do Lula, e ninguém questiona. Tá? Agora, homofóbico é um homem que está propondo a não erotização de crianças de uma forma precoce, que eu concordo. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer professor consciente e qualquer terapeuta consciente também vai concordar. Uma criança de 5, 6 anos ela não tem maturidade para ter esse entendimento do que é sexo, do que é homo, hétero. Na cabeça dela não funciona assim. Eu sempre aconselho que a orientação sexual seja feita pelos pais e de acordo com a curiosidade da criança, porque tem criança que, às vezes, é um pouco mais curiosa, com menos idade, mas uma idade que a gente acha comum, que seja interessante para começar essa orientação, é entre 10 e 11 anos, que é a pré-adolescência. Né? E a opção ela vai ter, quando ela já tiver com seus 17, 18 anos, ela vai ter realmente uma opção. Tá? Agora, isso não implica você forçar as crianças a ter esse tipo de escolha. Não, e outra, eu não vou ficar falando muito, porque tem outras coisas para falar, mas eu vi uma vez num programa dessa Fátima Bernardes, eles apresentaram um vídeo em que um casal gay se pedia em casamento e se beijava. Para crianças de 6 anos, dizem eles que os pais consentiram, eu não sei se foi. Mas, enfim, as carinhas deles, eles ficavam abismados olhando aquilo, eles não estavam entendendo nada, e um deles falou que era nojento. E ainda questionaram a criança por que ela estava achando que era nojento, que não sei o quê, e, no final, ela fala que, no fim, eles iam acostumar. Gente, mas vai acostumar com isso para quê? Tá, eu acho que isso é um crime o que fazem com as crianças, o que estão fazendo com as crianças. Sim, claro. Olha, gente, o que ela está falando, eu acho que a maioria dos pais estão sentindo isso. Eu estou vendo, eu tenho amigos aqui que são gays. Eles estão a favor do Bolsonaro, porque o incentivo hoje
para você se tornar um homossexual está sendo muito grande. Eu acho que nós temos que ter liberdade de escolha e maturidade, não que sejamos contra. Vocês já viram a mídia, a Coca-Cola? Bate, bate, bate. Qual a bebida que todo mundo pede? Coca-Cola. Quem é responsável por isso? Mídia. Mídia batendo todo dia na tecla. É a Globo incentivando nas novelas. Se não, assim não fosse, a Xuxa não estaria rica, nenhum artista que lança o seu óculos. A Xuxa, na época, quanto dinheiro a Xuxa ganhou, ela teve a oportunidade de ganhar, não estou contra ela, mas ela lançou o arquinho, o sapatinho da Xuxa, a jaqueta. Aquilo todo dia, as crianças queriam usar o sapatinho da Xuxa, o arquinho da Xuxa. Gente, eu me lembro, as crianças pequenas disputando para comprar, quem sabe até hoje. E, além dela, Angélica, outras coisas. Quem influenciou essas crianças na compra desses produtos? A mídia. Tanto que meninas começaram a não brincar mais de roda. Qual era a contravenção ou o protesto com Xuxa? Porque as crianças começaram a amadurecer assim, muito jovem, precocemente, as meninas, passando batão. Então, houve uma crítica, na época, muito grande sobre esse aspecto. Agora, a mídia, ela está influenciando pesadamente com as nossas crianças, que beijar mulher não tem problema, que fazer sexo com mulher não tem problema, que namorar não tem problema. Deixe que a criança, como a Lou falou, amadureça, escolha o sexo que ela deseja, escolher o amor que ela quer para a sua vida. Não a mídia. E acho que Bolsonaro vai ser bom para isso, viu? Nós estamos precisando de separar o joio do trigo. Não sou contra, não. Tem bastante amigos gays que eles estão comigo. Eles falam a mesma linguagem. Se me protestarem, eu vou arrumar uns 10 e falar, Darcy, está certo. Porque nós sabemos que alguns nascem com essa dificuldade, mas nós sabemos que tem uma influência da mídia muito grande nesse aspecto. Eu, como sou vegana e estudo bastante sobre nutrição também, eu posso afirmar que até a alimentação influencia nisso. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa, senão a gente vai... uma outra ocasião eu falo. Mas todo um conjunto de fatores, tá, que precisam ser analisados e que não é num programinha B que vai acontecer isso. Tá? Então, eu acho que está sendo uma influência muito negativa com as crianças. Teve uma manifestação em favor do Bolsonaro. Aí eles gravam o final, quando cai uma chuva, alguma coisa assim, não tem mais ninguém, eles mostram, olha que fiasco que foi. Aí eles mostram uma outra manifestação que não querem ele, como se fosse uma multidão, e as pessoas acreditam, né? E vai discutir isso, né? Agora, teve uma denúncia também da Joyce Hasselman, que eu acho que vai mudar muito o setor também nesse sentido, porque ela denunciou, né, que um determinado veículo, ela não está revelando, mas a gente já sabe qual que foi, recebeu nada menos do que 600 milhões para denegrir a imagem do Bolsonaro. E aí começou uma briga muito grande, não por solidariedade, mas porque os outros veículos se revoltaram, porque que aquele recebeu 600 e eles receberam tanto, né, um pouco menos. Então, está a maior briga agora, vocês podem ver que já estão colocando ele na tabela, né, de votação, já tem o Ibope já mais favorável, então eles já estão disfarçando. E eles não falam, né? Como dizia meu avô, eles contam o milagre, mas não contam o santo, né? Então, eles não estão falando o que foi, mas foi essa denúncia que ela fez, né, muito bem feita, está de parabéns, e isso vai mudar muito o cenário, porque agora eles são obrigados a falar a verdade, né, ou pelo menos meias verdades de alguma coisa, e agora a própria concorrência entre eles vai fazer com que eles falem a verdade. Né. Agora, quanto a essa questão do ele não também, eu acho que é importante a gente falar. Isso, para mim, parece mais um exorcismo,
sabe? Porque a gente tem que ter consciência, eu não vou puxar para a espiritualidade, não, porque senão fica muito complexo, mas a gente tem que ter noção que não é só uma eleição para presidente, é uma briga entre o bem e o mal também, não sei se vocês repararam, tá? Então, quem se levanta ele não, me lembra muito uma sessão de exorcismo, né? Tudo menos ele, porque vai me doutrinar, porque vai, sabe, tirar a minha maldade, ou sei lá o quê. Então, me lembra muito isso. E eu vi algumas cenas do Bolsonaro que realmente me comoveram, tá? Me emocionaram. Uma delas foi num debate, se não me falha a memória, na Band, em que ele se ajoelhou de mãos dadas com a equipe dele e rezou, ou orou, dependendo da denominação, né? Alguns falam orou ou rezou, mas, enfim, ele pediu forças para enfrentar o que ele ia enfrentar, e fé e sabedoria. Eu acho muito bacana, porque eu também faço isso. Tá? Eu também peço sabedoria, eu acho que o principal é que a gente tem que ter sabedoria para lidar com esse tipo de coisa. Então, eu acho que um homem desse realmente é perigosíssimo. Né? Ele é perigosíssimo para a turma do ele não, porque ele vai, inclusive, levar luz, né? E a luz incomoda muito as trevas. Né? Então, eu anotei aqui algumas coisas que ele propõe, por exemplo, a redução de idade penal para criminosos, e acha que a vítima precisa de todo o apoio. Eu também acho, qualquer pessoa com bom senso vai achar isso também. Inclusive, ele está sendo malhado por uma briga que houve em 2003, nós estamos em 2018, mas eles estão martelando isso da Maria do Rosário, mas eu dou toda a razão para ele. Ele estava fazendo uma entrevista falando de um estuprador que estuprou por, não sei se foram 3 ou 5 dias, foram vários dias, uma adolescente, pelo que eu entendi, na frente do namorado dela, e depois matou os dois. Tá? E ele estava falando desse caso, estava falando da redução de maioridade, para penalizar. E essa mulher invadiu a entrevista dele, foi para cima dele, ele revidou, foi só isso. Né? Então, e aí, né, essa da erotização das crianças também, que ele acha que não é válido. Né? E um outro fator, ele fez uma palestra na Hebraica, em que ele falou, talvez até em tom de brincadeira, que ele teve, acho que 4 filhos, homens, e depois ele fraquejou e teve uma menina. Tá? Só que tem um detalhe, gente. Ele falou numa comunidade judaica onde os ortodoxos realmente acham que ter um filho homem é mais válido. Tá? Não vou entrar em detalhes também, porque é bem complicado. Que é um direito deles também. Tá? Tanto é que na Bíblia, para quem lê a Bíblia, pode ver que eles computam só os homens, não tem as mulheres. Tá? Então, é uma cultura. Eu acho que ele falou mais para agradar eles e ganhar votos do que outra coisa. Tanto é que ele é apaixonado pela menina, né? A gente vê que ele ama muito a filha, e ele, inclusive, diz que está fazendo isso também por ela. Né? Então, eu acho que a gente precisa parar de mimimi, porque fica essa coisa, ele é homofóbico, não é? Ele só é contra a erotização precoce das crianças. Né? E a ideologia de gênero, porque eu também sou. Eu acho que nós somos todos iguais, não tem que ter diferenciação. Né? E essa coisa do racismo também, eu já vi ele, inclusive ontem eu vi ele num vídeo junto com um negro, o enfermeiro dele é negro, então, sabe, não tem isso. Então, eles ficam inventando, porque é alguma coisa que eles não podem chamar o cara de corrupto. Né? Ele foi o único que não fez coligação com ninguém, ele não está preso com ninguém, ele não está usando o dinheiro público nem dinheiro de campanha. O que ele está fazendo, o povo está trabalhando de graça. Eu mesmo, a gente até está falando a frase, eu vim de graça, eu larguei uma série de palestras que eu tinha que organizar, inclusive no exterior, e enquanto essa eleição não for definida, eu não vou fazer outra coisa, eu estou lutando também. E assim eu acho que todos os brasileiros estão, tá, de bem. Né? Isso é verdade, gente. Eu também estou aqui dando o meu espaço de graça para ela estar falando isso aí, porque quando ela me ligou e pediu um espaço para falar da política atual, eu falei, pode, eu vou abrir um espaço. Comecei a programação até mais cedo para dar esse espaço, porque, na verdade, eu ia começar às 14h30. Eu adiantei as gravações para ela falar, porque eu sei que quando ela vai falar, ela não vai falar mentira, ela vai falar a verdade. E a verdade que o povo tem que saber é da verdade. E isso que ela disse do Bolsonaro, tudo eles estão pegando. Então, o debate que nós assistimos na Globo, que vai ter outro debate, parece que amanhã, não sei, né?
Ô, caramba, eu escrevi, eu divulguei na internet. Escuta, será que o assunto ali girou em torno do Bolsonaro? Antes dos candidatos discutirem propostas de mudança para o Brasil, eles começaram a malhar o Bolsonaro. Um perguntava para o outro, o que aconteceu na política brasileira com o Bolsonaro esfaqueado, com todas essas calúnias do Bolsonaro, essas contravenções, o que aconteceu? Ele cresceu, ele teve um crescimento exorbitante, o que foi para o bem dos brasileiros, porque nós não aguentamos mais um Brasil, o Brasil nosso está doente. Eu acho que agora chegou a hora do brasileiro arregaçar as mangas numa oportunidade dessa. Falar, não, vamos salvar o Brasil. Esse homem vai nos representar, porque ele tem dignidade, ele tem caráter, ele não é corrupto. Então, às vezes, quando me criticam, falo, gente, não é porque eles interpretaram mal todas essas palavras que ela está falando aí, que eles aproveitam para jogar, que vai virar minha cabeça, e assim como não está virando a cabeça de milhões de brasileiros. Nesse caso aqui que nós estamos atravessando, nessa situação que nós estamos atravessando, pode falar tudo. O que eu estou percebendo é que não vira a cabeça de ninguém mais, pelo contrário. Quanto mais falam, mais a pessoa se irrita, mais ela engrossa as votações e faz o sobrinho vir também, a prima. Eu já consegui levar todos da minha família, que estavam indecisos com um ou com outro, falei, não é esse. Você sendo uma pessoa que sabe explicar o porquê não, porquê sim, a pessoa vira. Porque tem bastante pessoas desinformadas que vai pela mídia. Nós estamos quase terminando, estamos no final deste bloco. Ela volta no terceiro bloco para a gente finalizar os 3 blocos de Ana, que veio aqui para falar de tudo o que é bom para o brasileiro e também o perfil da política, o perfil do Bolsonaro, como ele está sendo pisoteado nesta campanha, sem poder se defender praticamente. É o povo que está defendendo o Bolsonaro, é o povo. Eles se juntaram, se uniram para essa defesa. Então, para finalizar, tem um dado que eu tomei conhecimento ontem, que eu acho muito importante também. Muita gente que votaria no Alckmin ou no Amoedo está se virando para o Bolsonaro. Eu acho que isso é muito importante, porque eles estão entendendo que é o voto útil, isso que você tem que entender também. Voto útil é algo assim, se você quer uma situação, você tem que se virar para o candidato que tem mais oportunidade de ganhar. Tá? Porque não adianta nada você ir lá e votar no Amoedo, ou no... Não estou criticando o Amoedo, tá? Eu acho que ele tem até uma boa intenção também, tem um perfil bacana, mas ele não tem a estrutura que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro é militar, eu conheço muito bem o militarismo. Aliás, como a Darcy falou tudo, eu sempre sei uma parte, né? Eu conheço a fundo o militarismo. Mesmo que existam alguns elementos que não correspondam, a grande maioria é de homens de bem. O militarismo forma homens decentes, homens de bem, homens que cuidam de família. E outra, o militar ele é treinado para defender o país acima de tudo, defender a vida do próximo acima da dele. Então, eu acho que esse perfil do militar, e lembrando também do general Mourão, que é muito preparado também, tá? Então, eu acho que os dois realmente são a única opção que nós temos. Então, transforme o seu voto num voto útil. Tá? Se você vai votar no Amoedo, desculpe-se, sabe, tudo bem, numa próxima, talvez, quando já tudo estiver organizado, ele possa entrar, mas, nesse exato momento, tem que ser Bolsonaro e general Mourão. Então, vote consciente, vote útil. Tá? A gente finaliza aqui o segundo bloco, e deixando claro que a TV Tudo, ela abriu espaço para candidatos decentes, de caráter, deputado estadual, federal, senadora, para falar das propostas de trabalho. Agora, nós não temos mais tempo, mas fiquem cientes que a TV Tudo, ela está há 14 anos, vai fazer dia 8 de março, 14 anos na ativa, trazendo pessoas para... abrindo espaço para a cultura, para a arte, para a saúde, para a beleza. Aqui não tem moleza, não, e mimimi, não. Aqui tem a verdade, a cultura, orientações sobre saúde, orientações sobre tudo que é bom. Por isso que chama-se
TV Tudo, www.tvtudoweb.com.br. Então, vocês acompanhem nossos trabalhos e aqui está aberto para qualquer pessoa que queira trazer a sua cultura para cá, tá bom? Aguarde o terceiro bloco com a Lu.